Boa tarde, pessoal. Começando aí nosso curso de Cálculo 2. Um monte de gente presente hoje. Vamos continuar falando então, né? Continuar no sentido de que vocês já viram a pré-aula. Estamos estudando os polinômios de Taylor, tá certo? Então, na aula eu mostrei para vocês como obter fórmulas para aproximação de funções através de polinômios, e é claro que isso é interessante principalmente quando você tem funções que não são polinômios, né? E qual que é a vantagem de fazer uma aproximação por um polinômio? Porque as contas são computacionalmente simples, né? Para calcular o valor de um polinômio num ponto, você precisa de produtos e somas apenas, né? Duas operações bem elementares, e outras funções podem não ser possível calcular dessa maneira, né? Cosseno, seno, logaritmo, exponencial, a gente não consegue escrever expressões equivalentes a elas na forma polinomial. Então, o polinômio de Taylor, de uma certa função, permite que a gente obtenha aproximações, se boas ou não a gente vai ver hoje, usando operações elementares que um computador pode fazer com grande velocidade. Tá? Tem alguns comentários no chat, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, tudo bem, enganos de uso no sistema, sem problemas, tá? Então, a gente viu, lá na pré-aula, às vezes eu falei polinômio de Taylor de grau 1, eu gostaria de corrigir isso, a melhor coisa para a gente usar é ordem 1, porque o polinômio de Taylor de ordem 1, ele pode ter grau menor do que 1, tá? A gente viu isso no exemplo da própria aula, função cosseno, né? Então, o polinômio de Taylor de ordem n é um polinômio de Taylor de grau menor ou igual que n, tá? E qual que era a intenção, né? A gente procurava um polinômio, p de x, tá? O polinômio de Taylor de ordem 1, qual que era a propriedade dele, né? Se você pega uma função f de x, vamos dizer derivável, tá? Em x0, eu pegava um polinômio que eu gostaria de escrever ele da forma ax menos x0 mais b. Essa é a cara de um polinômio de grau 1, né? E o que eu gostaria que acontecesse, só para a gente lembrar rapidamente, é que o valor da função no ponto x0 fosse igual ao valor do polinômio no ponto, e quando eu substituo x igual a x0, eu vejo que meu b tem que ser igual a f de x0. E a outra coisa que eu gostaria é que a derivada da f no ponto x0 fosse igual à derivada do polinômio de Taylor naquele ponto, a primeira derivada. Quando eu derivo o p uma vez, sobra só a constante a. Então, isso aqui me diz que meu polinômio de Taylor de ordem 1, num ponto x qualquer, né? Isso é, então, f de x0 mais f' de x0 vezes x menos x0. Tá? Fizemos um exemplo de uma aproximação com a função cosseno, por exemplo. Tá? O P2, ele é um polinômio de grau 2, ou grau no máximo 2, né? Um polinômio de Taylor de ordem 2. Eu vou escrever ele como sendo a vezes x menos x0 ao quadrado, mais b vezes x menos x0, tem termos constantes aqui, né? Mas aqui aparece o termo de grau 1, e uma certa constante c. E as propriedades que a gente queria eram as mesmas, né? Eu gostaria que f de x0, o polinômio, tivesse o mesmo valor que a função f, então p2 no ponto x0 tem que ser igual a f de x0, e substituindo x igual a x0 aqui, a gente obtém c. Então o termo independente nessa maneira de escrever o polinômio é o valor da função no ponto. Eu gostaria que o polinômio também tivesse a primeira derivada empatando com a da função. O que isso quer dizer geometricamente? Que a reta tangente ao polinômio
é a mesma que a reta tangente da função. Então, é um polinômio de grau 2 que tem o mesmo valor que a função no ponto e a mesma reta tangente da função no ponto. Quando se deriva o P2, aqui fica 2a x menos x0, a derivada do que está aqui dentro é 1, e aqui vai ficar mais b. Então, substituindo x igual a x0, né, eu vou ter o quê? 2a vezes x0 menos x0 é 0, sobra só o b. Tá? Então, a gente sabe que o termo que está na frente do fator x menos x0 é a primeira derivada da f no ponto x0. Eu também quero que esse polinômio tenha a segunda derivada igual à segunda derivada do polinômio. O que isso quer dizer? Que não só o valor é o mesmo e a reta tangente é a mesma, mas também a concavidade do polinômio é a mesma concavidade da função naquele ponto. Quando você derivar isso aqui, o P2 duas vezes, o que vai acontecer? O termo constante morre, os termos de primeiro grau também morrem e sobra só o coeficiente na frente do x quadrado aqui, né? Quando você derivar vai ficar 2a. Tá certo? Então 2a é 2 vezes f' e, portanto, disso aqui você tira a cara do teu polinômio de Taylor de ordem 2. O que ele é? O c é f de x0, o b é f' de x0, que vai multiplicar x menos x0, e o a é f duas linhas sobre 2, tá bom? A gente já vai ver como que esse 2 fica aqui. Ao quadrado. Muito bem, deixa eu ver, tem perguntas ali no chat, eu vou dar uma olhadinha já. Eu esqueci de derivar o P1', tá? Deve ter alguma coisa que eu escrevi errado. Ah, sim, aqui, né? Obrigado, aqui está faltando uma linha. Perfeito. Tá, então essa é a cara do P2, né? O que você nota? Que dentro da expressão do P2 tem o P1 aqui, né? Tá, então, se você quiser pensar de um ponto de vista algorítmico, cada polinômio de ordem n é o polinômio de Taylor de ordem n-1 adicionado de um fator. Se você quiser, por exemplo, o polinômio de Taylor de ordem 3, o que você vai querer? Eu vou querer um P3 de x, eu vou querer que o valor da função seja o mesmo, como aqui, o valor da primeira derivada seja o mesmo, o valor da segunda derivada seja o mesmo, e o da terceira derivada seja o mesmo, né? Então, aqui eu vou querer que isso aqui aconteça, né? f de x0 tem que ser igual a P3 de x0. O f' também vai ter que coincidir. O f duas linhas também vai coincidir. Aqui, linha. Aqui, P3, duas linhas de x0. E eu vou querer que a terceira derivada da f também bata, né? E aí, quando eu estou dizendo derivável aqui, quando eu for falar do polinômio de Taylor de ordem 3, eu vou querer que pelo menos a terceira derivada da função exista, né? Precisa ser uma função suficientemente derivável. Então vai ser a terceira derivada. E aqui o que vai acontecer, né? Qual que é a mágica? A gente viu que isso aqui implica que o termo independente é o valor da função, o termo coeficiente do termo de primeiro grau é o f'. Aqui, o coeficiente do termo de segundo grau, grau 2, é o f duas linhas sobre 2. Aqui, na terceira derivada, não vai ser o f 3 linhas sobre 3, né? Porque o que acontece? Na hora que você tiver o termo... vamos escrever esse cara aqui. Então, meu P3, tá? Só para a gente ganhar a intuição, e eu já vou escrever a fórmula geral. Meu P3 ele vai ser uma coisa do tipo a vezes x menos x0 ao cubo, mais b vezes x menos x0 ao quadrado, mais c x menos x0 mais d. Tá? Então, impondo as condições, essas condições que estão aqui, eu consigo descobrir quem são os valores de a, b, c e d. De novo, né? O d vai ser o f de x0, o c
eu derivo esse cara uma vez, aqui vai ter um 3a x menos x0 ao quadrado, aqui 2b x menos x0, aqui vai ficar só o c, quando eu substituo x igual a x0, concluo que o c é o f' de x0. Quando eu derivar duas vezes, aqui vai tombar um 3, depois tombo 2 de novo, eu vou ter um 6 aqui na frente, tá bom? Mas ainda vai ter um x menos x0 multiplicando que desaparece na hora que eu substituo x igual a x0. E vou concluir então que o b é o f duas linhas sobre 2. E quando eu derivar 3 vezes, o que vai acontecer? Tombo 3, tombo 2, e se você quiser pensar, tombo 1 também, né? Então quem que é, só para a gente escrever direto, o p 3 linhas de x, né? Ele vai ser 3 vezes 2 vezes x menos x0. Bom, quando eu derivar mais uma vez, vai dar 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, vou tirar esse cara aqui e vou deixar assim. Então, você vai ter que 6a é o p 3 linhas. E, portanto, o meu a ele vai ser o f 3 linhas, não é sobre 3, mas é sobre... no ponto aqui, bom, esse cara é constante em todo x, né? O nome de grau 3 da terceira derivada. Aqui vai ficar sobre 3 vezes 2, que na verdade é um 3 fatorial, né? Porque você foi tombando o 3, depois o 2 e assim vai. Então, se você fizesse o polinômio de Taylor de ordem 4, quem que é seu coeficiente dominante? Vamos ver se alguém responde rapidinho no chat. Tem perguntas aqui, deixa eu ver. Olha, o Tomás pergunta por que na primeira derivada do P deu só o B. Porque o seu colega respondeu, né? Na hora que você substitui x igual a x0, todos os outros fatores que sobram, todas as outras parcelas que sobram tem um x menos x0 multiplicando na hora que você deriva a primeira vez. Então eles desaparecem quando você calcula x igual a x0, tá bom? E a mesma coisa, quando você deriva duas vezes, todos os termos de ordem 1 desaparecem, grau 1, e aí sobra os outros, e quando você substitui x igual a x0, sobra duas vezes o coeficiente do termo quadrático. Deriva 3 vezes, sobra 3 fatorial, o termo do coeficiente cúbico, e assim vai. E aí o pessoal já adivinhou a fórmula, né? A gente vai ter então, em geral, né? Vou escrever aqui já. Em geral, a gente vai ter que o Pn, quem que ele é? Eu vou escrever com a notação de somatória já, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade com isso, me avisa. Vai ser a soma para cá, indo de 0 até n, de quem? F índice k, eu já explico o que é isso, no ponto x0, sobre k fatorial, x menos x0 elevado a k. Tá? O que é esse f com parênteses k? É a derivada de ordem k da função f no ponto x0. A gente convenciona que quando k é igual a zero, isso é simplesmente o valor da função no ponto. Tá bom? Então, se você pegar e expandir essa somatória com n igual a 1, 2 ou 3, o que você vai obter é exatamente os polinômios de Taylor anteriores. Tá? Uma coisa que a gente precisa começar a estudar, entender, é que isso é uma aproximação, né? Então, o que acontece? Você tem lá a tua f de x, né? Vamos tentar repetir o desenho da pré-aula, né? Você tem o gráfico da tua função, vou desenhar uma mais simples aqui, derivável, você tem um certo ponto x0, tá bom? Eu pego um outro ponto x qualquer, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aproximar o valor real da função pelo valor da reta tangente naquele ponto. Então, é óbvio que esse valor não vai ser igual, eu vou ter esse cara aqui, é um erro na minha aproximação, né? Esse aqui é o gráfico do P1 de x, por exemplo. Esse aqui é f de x, tá? Então, o que a gente tem? A gente vai ter esse erro, que é o quê? A diferença entre o valor exato da minha função e o valor aproximado pelo polinômio de Taylor, por exemplo, de ordem 1. Vou chamar esse cara de E1, tá? O erro de ordem 1. O que a gente pode dizer a respeito disso, né?
Quem que é esse cara aqui? Isso aqui é exatamente, se você escreve a fórmula, isso vai dar f de x menos o P1 de x, né? F de x0 menos f' de x, 0, x menos x0, tá bom? Substituir o P1. Então, o que a gente observa aqui? Se você olhar o limite, quando x tende para x0, do e de x sobre x menos x0, o que a gente conclui? Quanto que vai dar esse limite, né? Isso vai ser o limite, quando x tende para x0, do quê? Divide aquilo tudo, toda essa expressão aqui, por x menos x0. Eu vou ficar com f de x, já vou arrumar, tá? F de x menos f de x0. Opa, aqui não é x tendendo para 0, não, desculpa. X tendendo para x0. Sobre x menos x0. E aqui eu vou ter menos f' de x, tá bom? 0. Vamos lá. Quanto que vale esse limite? Alguém consegue me dizer? Estou olhando aqui no chat, vamos ver. Lembra da definição de derivada lá do comecinho do semestre passado, né? Já temos várias respostas aqui, legal. Importante vocês participarem, tá? O limite vale 0, né? Por que vale 0? Porque esse cara aqui é fixo e esse limite é exatamente o limite que define a derivada da f, né? Então, esse cara aqui tende para f' de x0. Então, fica f' de x0 menos f' de x0, isso é 0. O que isso mostra? Qual que é a interpretação desse fato para a gente? Dizer que um quociente tende para 0 quer dizer que o numerador vai para 0 mais rápido do que o denominador, né? O numerador e é uma função contínua, né? Tá claro, o e1 de x, aqui é importante botar 1 aqui. O e1 é uma função contínua, porque é a diferença da f, que é derivável, com um polinômio. O de baixo também é uma função contínua, ambas tendem para 0, né? Então, se eu tentar aplicar o e1 de x0 é 0. Vai ficar f de x0 menos p1 de x0, né? Isso é importante a gente deixar registrado. e1 de x0 vale 0. Tá? E quanto vale a derivada do e1 também, né? e1 é uma função derivável. É a subtração de duas funções deriváveis. Então, a derivada do e1 é f' menos p1'. No ponto x0, esses dois números são iguais por construção, né? Eu quero que o f' seja igual ao p1'. Então, é uma função que vale 0 no x0 e a primeira derivada é 0. E o que a gente está mostrando aqui é que este quociente é 0. O que isso quer dizer? Que o numerador tende para 0 muito mais rápido que o denominador. Ou seja, proporcionalmente, esta quantidade é desprezível em relação a essa. É assim que a gente pode entender. Quanto mais próximo de x0 o x estiver, menos significativa vai ser essa quantidade comparada com essa. A variação entre o valor real e a aproximação é desprezível em relação à distância que você está do ponto x0 que você escolheu como base. Ou seja, em princípio, o polinômio de Taylor de ordem 1 já te dá uma bela aproximação para o valor da função, mas a gente pode querer sempre mais, né? Se você olha, por exemplo, para o P2, né? O P2 vai ser aqui nesse caso, eu vou pegar um polinômio de grau 2 que tem a mesma reta tangente, portanto, P1 vai ser a reta tangente também para o polinômio de Taylor de ordem 2, mas que ele vai ter uma concavidade igual a da f nesse ponto, no caso aqui, boca para cima, né? Então, se você olhar para o E2, quem que é o E2, né? O E2 de x, ele vai ser o f de x menos P2 de x. Tá? Se vocês fizerem essa conta, vai dar f de x menos f de x0, x menos x0, menos, aqui f', desculpa, f', aqui f2' de x0 sobre 2, x menos x0 ao quadrado. Tá? O que a gente consegue mostrar?
que esse cara também, quando você divide por x menos x0, também vai tender para zero, tá? Uma coisa que é importante da gente falar aqui, eu esqueci de dizer, né? Se você tentar encontrar qualquer polinômio de grau 1, tá? Suponha que você pega um outro, vamos dizer aqui, fazer um comentário em outra cor, tá? Pega um q de x da forma a vezes x menos x0 mais b, tá? Se você quiser que o erro associado a esse polinômio, tá? Então, vamos chamar assim, e de q, né? O erro associado na aproximação pelo polinômio q em vez do p1. Se eu quiser que esse cara aqui tenda para zero, quando x tende para x0, isso só é possível, a gente demonstra isso, tá? Nos vídeos que eu fiz lá gravados no Cálculo 1, no canal da USP, tem essa conta. A gente vê que esse erro tende para zero sobre x menos x0, se e somente se exatamente o b tem que ser igual a f de x0 e o a tem que ser f' de x0. O que isso mostra para a gente? Que se você quiser algum polinômio de grau 1 cujo erro tem a propriedade de ser desprezível em relação à distância que você está do ponto zero, esse polinômio tem que ser o polinômio de Taylor de ordem 1. Tá? Então, esses caras aqui é o que a gente vai chamar de polinômio de Taylor, tá? Só para deixar o nome registrado. Polinômio de Taylor. De ordem n em torno ou em volta, né? Em torno de x0. Tá bom? A gente está começando a estudar o erro desses polinômios. Agora, o erro na aproximação do valor de uma função por esses polinômios. Tem alguma pergunta no chat? Deixa eu dar uma olhada. Faltou o f de x0 quando eu fiz a subtração. É bem possível que sim. Perfeito. Sim. Aqui tem também uma parcelinha, obrigado, eu esqueci, menos f de 0. Tá? Então é f de x menos f de x0 menos f' de x0, blá 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 blá. Então tá bom. O bacana disso aqui é que a gente consegue usar então o polinômio de Taylor de certa ordem, tá? A ordem que você quiser, para obter uma aproximação para o valor exato de uma função. Mas o mais legal é que a gente, sob certas condições, consegue obter uma estimativa para esse erro. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, eu vou calcular o valor dessa função em tal ponto, usando o polinômio de Taylor de ordem 2. Eu vou obter um número, e eu consigo dizer que esse número ele dista do valor exato da função menos do que 10 a menos 2, por exemplo. Tá? Então, eu garanto que o erro está... que a aproximação que eu obtive está correta até a segunda casa decimal, por exemplo. A gente consegue fazer isso, e para então fazer a estimativa desse erro, né, eu vou precisar daquele teorema que eu deixei enunciado, que é a generalização do teorema do valor médio. Né? Então, a estimativa do erro, a gente consegue via o que a gente chama de teorema do valor médio de Cauchy. Cadê ele? Eu vou precisar fazer uma coisa que eu sempre esqueço de fazer para ficar bom isso aqui. Visualização de uma página. Tela cheia. Isto. Então tá, temos uma nova lousa aqui. O resultado que a gente tem, eu vou escrever ele um pouquinho diferente do que eu escrevi na pré-aula, tá? Então esse é o teorema que a gente chama de teorema do valor médio de Cauchy. Então é o seguinte, você pega duas funções, f e g, tá? Definidas no intervalo fechado AB, por exemplo, tomando valores em R, contínuas, e eu vou querer que elas sejam deriváveis, ambas têm que ter derivada no interior do intervalo. Tá? Deixa eu dividir a lousa aqui para economizar espaço.
Então, o que a gente tem é o seguinte. Existe um número C pertencente ao intervalo aberto AB, tá bom? Tal que vale a seguinte coisa. Eu vou escrever de uma maneira um pouquinho diferente aqui. F de B menos F de A. Tudo isso vezes G' de C é igual a G de B menos G de A vezes F' de C. O que é diferente em relação ao que eu escrevi na pré-aula? É que na pré-aula eu escrevi tudo como fração, né? Eu passei o G de B menos G de A dividindo, passei o G' de C dividindo para o outro lado. E isso é perigoso, né? Porque você só pode fazer isso quando as coisas que você quer passar dividindo você tem certeza que são diferentes de zero. Então, vamos deixar nessa forma que é mais geral, tá? A interpretação geométrica para isso eu dei lá na pré-aula e a gente pode revisitar ela na semana que vem, quando eu estiver estudando curvas planas. É uma interpretação totalmente análoga à do teorema do valor médio, que dizia que se você tem um gráfico com as mesmas condições que estão aqui, a reta que liga os pontos extremos desse gráfico, vamos dizer assim, é paralela a alguma reta tangente em algum ponto no interior do gráfico. Aqui você vai pensar em termos de curvas, então pode ser uma curva no plano que não é o gráfico de uma função, e aí você vai ter que a reta tangente à curva em algum ponto é paralela à reta que une os extremos dessa curva. Tá? Por que isso aqui generaliza o TVM? Generaliza se você pegar a função g de x igual a x, tá? Então, observação, né? Se você tem que g de x igual a x, o que vai acontecer ali? Você obtém exatamente o teorema do valor médio, né? A g' vai ser constante igual a 1, e o g de b menos g de a dá exatamente o b menos a, né? Então, com g de x igual a x, a gente recupera o TVM que vimos no semestre passado, tá bom? E como é que a gente prova esse teorema? Do mesmo jeito que provou o TVM, é uma coisa relativamente simples, a gente vai usar uma função h de x, que faz o quê? Ela vai transformar essa minha... eu vou tentar obter, já na linguagem de álgebra linear, né, uma combinação linear das funções f e g, de modo tal que essa nova função assume os mesmos valores no ponto A e no ponto B. Então eu vou tentar escrever alguma coisa vezes f de x, mais alguma outra coisa vezes g de x, tá? Eu vou já colocar quais são os coeficientes. Então eu vou querer alguma coisa, deixa um espacinho aqui. O que eu ponho na frente do f de x? Qual o número real que eu ponho aqui? Qual o número real que eu ponho aqui? De modo tal que h de A seja igual a h de B. Então, você pode, por exemplo, botar 1 aqui e R aqui, e botar h de A igual a h de B e descobrir quem é esse valor de R. Tá? Se você fizer essa conta, você vai obter exatamente isso aqui. Aqui na frente tem que estar g de B menos g de A, e aqui na frente vai estar f de B menos f de A. Deixa eu só arrumar um sinal que do jeito que está não vai dar certo. Aqui a gente tem que pôr um sinalzinho de menos. Tá? Desse jeito, veja, é uma constante vezes f menos uma constante vezes g. Então, se você fizer a conta, h de A vai valer f de A vezes g de B, só substituir, né? f de A vezes g de B. Aqui eu vou ter f de A vezes g de A, que vai cancelar com esse aqui, né? Aqui eu tenho menos f de A, g de A. E aqui menos com menos mais, cancela com outro. E aqui eu vou ter menos f de B vezes g de B. Vezes g de A, desculpa. Tá bom? E se você fizer a conta e substituir x igual a b na expressão acima, você vai obter a mesma coisa, né? Eu vou ter um g de b, f de b aqui, que cancela com esse. E eu vou ter um f de a, g de b positivo, menos g de a, f de b. Exatamente o que está aqui. Então eu tenho uma função h. Essa aqui é uma função que é contínua
no intervalo fechado. E derivável, aqui intervalo fechado, desculpem, e derivável no intervalo aberto. E aí o que o teorema de Rowley diz pra gente? Lembra que tinha um teorema que chamava teorema de Rowley, né? Que é o que a gente usava para provar também o TVM, né? O teorema de Rowley dizia o seguinte, que se você tem uma função contínua no intervalo fechado e derivável no seu interior, se ela tem o mesmo valor nos pontos extremos do intervalo, então em algum ponto intermediário a reta tangente é horizontal, ou seja, nesse ponto a derivada da função é zero, né? Então isso aqui me diz que existe um C dentro do intervalo aberto AB, tal que a derivada nesse ponto vale zero. Tá? E quem que é a derivada, né? A galinha de C. Quando se deriva, isso aqui vai ficar, vou escrever aqui embaixo. Esse cara é um número, né? G de B menos G de A é um número. A derivada da F, calculada no ponto C, vai ser menos F de B menos F de A, que é um número, vezes a derivada da G calculada no ponto C, né? Isso aqui é zero, né? Então passa para o outro lado, eu obtenho exatamente a igualdade. Está demonstrado então o teorema. Se você repete essa demonstração com G de x igual a x, você recupera exatamente o TVM que a gente viu lá no cálculo 1. Tá bom? Alguma dúvida? Esse teorema tem nome? Sim, ele chama Teorema do Valor Médio de Cauchy. Tá? Mais importante do que o nome é saber bem o seu enunciado, mas saber os nomes também ajuda a gente a fazer as coisas, né? Então, com esse teorema, eu consigo obter uma estimativa para o erro, que é bem legal, né? Eu vou enunciar já o caso geral e a gente demonstra ele nos casos dos polinômios de Taylor de ordem 1 e 2. Eu faço a demonstração na raça nesses casos, para a gente ganhar uma intuição, tá? Então, deixa eu ver, tem comentário no chat? Tem. Como que é a interpretação geométrica desse teorema? Então, talvez acho que vale a pena fazer aqui então. A gente vai ver mais para frente, tá? Então a interpretação geométrica disso, depois eu faço o erro, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar no plano cartesiano, tá? Já estou antecipando um pouquinho coisas que a gente vai ver melhor na semana que vem. Eu vou olhar para uma curva. O que é uma curva? Vai ser uma função que sai do intervalo AB, tá? Vou chamar de gama, e chega no R2. Então é uma função cujo domínio é o intervalo real e o contradomínio é o R2. Tá? Eu vou pegar, então, para cada ponto t aqui, para cada instante de tempo, eu vou ter um meu gama de t aqui. Eu vou dizer que o gama de t ele é... Eu vou pôr g do jeito que está aqui na primeira coordenada, tá bom? G de t, f de t. Tá bom? Então, conforme o t passeia, eu vou dando um ponto aqui no plano, né? Não precisa ser injetora, não precisa nada. Deixa eu fazer uma voltinha aqui assim. Tá, faz de conta que não tem nenhum bico no desenho. Então, esse aqui é meu ponto inicial. Então, aqui eu tenho g de A. O x é a primeira coordenada dada pela função g. Quer dizer, a componente horizontal desse movimento, né? Uma partícula que se desloca no plano, se você quiser pensar fisicamente. Tá bom? E aqui eu tenho, no instante de tempo t igual a b, a componente x da minha posição é g de b, e a componente y é exatamente f de b. Tá, o que o teorema está dizendo? Que se você olhar para a reta que une os extremos, tá, vai ter algum outro ponto, algum ponto intermediário, vai existir algum ponto C aqui, vamos dizer assim, tá? Não sei onde ele está, mas vai existir um ponto C de modo tal que a reta tangente é paralela à reta original.
essa aqui não funcionou. Aí vai do meu talento com o negócio aqui. Pronto. Por exemplo, essa, tá bom? Então aqui eu vou ter meu ponto gama de C. Então, existe um ponto, um instante de tempo, onde a reta tangente, ou seja, o vetor velocidade da minha curva, é paralelo ao segmento de reta que une os extremos da minha trajetória. Tá? Isso é uma ferramenta importantíssima para várias coisas. Tá? Por que essa coisa é assim? Bom, supõe que você pode passar o G' para um lado dividindo e o G de B menos G de A dividindo no outro. Nesse caso você pode, porque G de B e G de A são coisas distintas, né? Então, existe um deslocamento horizontal. Quando que não poderia acontecer isso? Quando o ponto inicial e final da curva terminassem na mesma vertical. Aí o que você ia ter desse lado 0, e desse lado você ia ter esse número aqui forçosamente igual a 0 também. Tá? Mas o que você está dizendo é que quando você passa dividindo, o que você está dizendo é que o coeficiente angular dessa reta amarela, que é o ΔY, f de B menos f de A sobre ΔX, G de B menos G de A, é igual a f' sobre G'. O que é o f' sobre G'? Se você escrever esse cara como uma reta, tirando y como função de x, você mostra exatamente que o coeficiente angular disso aqui é f' sobre G' no instante de tempo t igual a c. Tá bom? A gente precisa fazer essas contas com um pouco mais de cuidado, mas eu queria reservar isso para a hora que a gente estiver fazendo teoria de curvas. Tudo bem? Deixa eu ver, tem mais um comentário aqui no chat. Porque o eixo x tem a função g. Lara, isso vai ser uma coisa que a gente vai discutir com muita profundidade, ou com a profundidade que o tempo dedicado a isso permitir para a gente, quando estiver estudando curvas planas. O que você tem que pensar é que a minha função gama aqui, ela descreve o movimento de uma partícula no plano. Então, para cada instante de tempo, eu te dou a posição. Então, a posição, a componente x da minha posição é dada pela função g de t, e a componente y é dada pela função f de t. Então, por exemplo, se o g é cosseno e a f é seno, a minha partícula vai descrever uma trajetória circular em torno da origem. Tá? Conforme o t varia, se eu faço cosseno t, seno t, o que eu obtenho é um círculo de raio 1 em torno da origem, percorrido no sentido anti-horário nesse caso. Tá bom? Então, a g me diz quem é a componente x da posição, e a f me diz quem é a componente y. É um pouco diferente do cálculo 1, né? No cálculo 1 você tinha x, f de x. Então era o domínio e o contradomínio estavam no mesmo plano. Aqui eu tenho esse eixo, que é o eixo do tempo, que é o relógio que está no teu pulso, e aqui eu tenho a posição que você está ocupando em cada instante de tempo. Então, no instante de tempo t igual a eu estou aqui, conforme o tempo passa eu vou andando. E a gente, quando anda na rua, você não vê a variável relógio em algum lugar, né? Você olha no pulso e vê, é uma variável que ela determina o x e o y da tua posição. Tá claro? A gente vai ver isso com muito mais detalhe na aula pertinente lá de curvas no plano, tá bom? Semana que vem. Então, o teorema que a gente tem é o seguinte. Supõe que você tem uma função f, tá, definida num intervalo aberto i, uma função que eu consigo derivar bastante. Tá? Quanto que é bastante? N mais 1 vezes. Tá? N mais 1 vezes derivável. Então vamos pôr assim, sejam f desse jeito e x0 um ponto no interior desse intervalo. Tá bom? Então um cara que está lá dentro do meu intervalo aberto AB. Se a gente chama de Pn de x é o polinômio de Taylor, vou abreviar aqui, tá? Polinômio de Taylor de ordem n
em torno de x0. Polinômio de Taylor de f, tá? Vamos dizer assim, para ficar melhor. De f de ordem n em torno de x0 e en de x é o erro, né? Ou seja, é a diferença entre o valor exato da função e o valor aproximado pelo polinômio de Taylor de ordem n, então existe x barra um número entre, bem parecido com o enunciado do teorema de Cauchy, né? Porque será? Porque a gente vai usar ele para demonstrar isso aqui. Então existe um x barra entre x0 e x, tal que vale a seguinte coisa. O erro de ordem n no ponto x, ele é exatamente a derivada de ordem n mais 1 da f nesse ponto x barra, que eu não sei quem é, dividido por n mais 1 fatorial, vezes x menos x0 elevado a n mais 1. Tá? O que você nota aqui? A observação errada é a seguinte. Você fala, o erro é o termo que aparece no polinômio de Taylor de ordem n mais 1? Quase. Tá? O que aparece aqui, a gente vê que aqui eu estou calculando a derivada de ordem n mais 1 num ponto x barra que a gente não consegue determinar. O polinômio de Taylor de ordem n mais 1 teria aqui, em vez do x barra, o x0. Né? Então, eu calcularia a derivada de ordem n mais 1 no ponto x0, dividir por n mais 1 fatorial, multiplica por aquele cara. Esse é o termo, o último termo, né? O termo de maior grau do Pn mais 1. Tá bom? Aqui não. O erro é alguma coisa que eu não consigo determinar justamente por causa desse numerador aqui. Tá? Então é muito importante a gente ter isso na cabeça. Esse x barra é algum número que eu sei que existe, mas eu não tenho um algoritmo para determinar quem ele é. Porque se eu soubesse determiná-lo explicitamente, eu ia saber exatamente o valor do erro, né? Se você sabe o valor desse erro, eu passo o cara para lá e descubro o f de x exatamente como polinômio mais esse erro. E aí ele não é um erro, é um acerto, porque você conseguiria calcular qualquer função f de x suficientemente derivável como se ela fosse dada por um polinômio, o que parece uma coisa bem estranha, né? Então vamos ver como é que a gente faz essa conta no caso do n igual a 1, tá? Então vamos fazer a demonstração desse teorema. Vou pôr até entre aspas aqui, tá? Mas assim, os dois casos que a gente vai fazer te motivam a entender por que os outros dariam certo também. Então, demonstração, vamos pegar no caso n igual a 1, tá bom? Então, quando n igual a 1, eu vou ter minha f de x, que ela admite segunda derivada, né? O n igual a 1, então ela é duas vezes derivável. Vou ter o meu p1 de x, a gente sabe quem é o f de x 0 mais f' de x0, x menos x0, e vou ter o erro, tá? Quem que é o erro? Tem a fórmula por extenso, é essa subtração aqui, né? Eu vou escrever assim. E a gente vai observar coisas a respeito desses cidadãos aqui. O que a gente tem desses caras? O que eu posso dizer? Quanto vale E1, aqui vamos marcar E1, né? O erro de ordem 1. Quanto vale E1 de x0? E1 de x0 é f de x0 menos P1 de x0, a gente construiu para que isso fosse zero. E a derivada do E1, quanto vale? Vale zero também, né? Porque a derivada do E1 é f' menos P1', e o P1 foi construído para essas duas coisas concordarem no x0. Então também vale zero. E aí eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou estudar quanto vale E1 de x
sobre x menos x0 ao quadrado. Tá, vamos lá. Quanto que dá isso? E1 de x eu posso escrever esse cara como a seguinte coisa, né? Acho que não dá para duvidar que isso é E1 de x menos E1 de x0, tudo bem? Por que isso? Porque E1 de x0 vale 0, né? Tá bom? Então o que a gente tem? X menos x0 ao quadrado. E aí aqui eu tenho a minha função do numerador. Eu posso aplicar o teorema de Cauchy aqui, né? Eu tenho o numerador, a função E1, é uma função derivável, porque é a subtração de duas funções deriváveis. E a de baixo é a função x menos x0 ao quadrado, também é derivável. Então, o que o teorema de Cauchy me diz? Se você passa os caras para lá e para cá dividindo, eu vou ter que, lá como eu escrevi na pré-aula, né? Isso vai ser um certo E1' de C dividido pela derivada da função de baixo. Ops, deixa eu tentar. E1' de C dividido pela derivada da função de baixo no ponto C. Então vai dar 2 vezes x menos x0. Deixa eu escrever isso de um jeito melhor, vai. Vamos chamar, para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Chama de g de x a função x menos x0 ao quadrado. E de novo, o que a gente tem aqui, g de x0 vale 0, aqui vai ficar melhor. G' de x, quanto vale? 2 vezes x menos x0. E g' de x0, também, substituindo x igual a x0, aqui vai dar 0. Então, aqui eu vou ter E1 sobre g de x. Eu posso escrever isso desse jeito, g de x menos g de x0, tudo bem? Porque g de x0 é 0. E aí, via o teorema de Cauchy, isso aqui vai ser o G1' de C. E quanto que é G' de C? Não sei, mas o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso pegar e escrever esse cara como E1' de C menos E1' de x0, porque esse cara é 0, E1' de x0 é 0. Eu queria fazer aparecer a segunda derivada aqui, tá bom? E aqui eu vou ter G' de C menos G' de x0, tudo bem? Porque G' de x0 também é 0. Continuando, aplica de novo o teorema de Cauchy. Então, E1' é uma função derivável, porque a f é 2 vezes derivável, o P1 também é um polinômio, deriva quanto quiser. G também é uma função derivável, 2 vezes. Eu posso escrever isso como sendo E1, 2 linhas de um certo x barra sobre G 2 linhas de x barra, tá certo? E quanto que é G 2... Vamos lá. Quem é o E1 2 linhas? Vou fazer a conta aqui embaixo, separado. Depois a gente faz o caso n igual a 2. E1 2 linhas vai dar o quê? De x. Vai ser F 2 linhas menos P1 2 linhas. Agora, o que é P1 2 linhas? P1 não é um polinômio de grau 1? Quando você deriva ele 2 vezes, ele morre, né? Então isso dá exatamente o f 2 linhas de x. Então, a segunda derivada de E é o f 2 linhas, e aqui é um ponto x barra, né? X barra é algum cara entre x0 e c. Acho que eu vou fazer um desenho para explicar isso aqui. Tá bom? E o que é o g 2 linhas? O g' é isso aqui. Quando você deriva de novo, g 2 linhas de x é constante igual a 2, né?
Então, em qualquer ponto x barra, ela vale 2. E aí, o que a gente tem? No final das contas, eu concluo que o E1 de x sobre g de x, que é x menos x0 ao quadrado, é igual a f duas linhas de x barra sobre 2. Ou seja, o E1 de x é... Aqui está começando a ficar feia a letra, desculpa. F duas linhas de x barra sobre 2 vezes x menos x0 ao quadrado. Tudo bem? Deixa eu pegar esse cara e jogar um pouquinho para lá. Não tem confusão. Pronto. Então, com isso, a gente consegue ver uma estimativa para o erro do polinômio de Taylor de ordem 1, né? Que bate com a fórmula que está ali, né? Pega aquela fórmula do enunciado, essa aqui, e substitui n igual a 1. Você vai ter exatamente o f2, a segunda derivada num ponto x barra, vezes x menos x0 ao quadrado sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, tá bom? 2 está feio aqui. Muito bem. Então, só para explicar como é que era essa coisa, né? Vamos supor que o x está à direita do x0, tá? Isso não importa aqui. O x0 está aqui, o x está aqui. Neste passo, vamos marcar ele de amarelinho, tá? Nesse passo aqui, o teorema de Cauchy me dá um número C entre x0 e x. O teorema de Cauchy me contou que existe esse cara, não exatamente aqui, né? Desculpa, aqui. O teorema de Cauchy me contou a existência desse cara. Aí eu subtraí o E1' de x0 e o G' de x0 do numerador e denominador, porque são zero. E, de novo, vamos fazer com outra cor aqui, assim, rosa. Esse cara, o teorema de Cauchy, me garante que existe um x barra entre x0 e c. Então, esse é meu x barra aqui, tá? Quem ele é, eu não consigo determinar algebricamente. Você pode botar um computador para obter aproximações numéricas para ele, mas de fato isso não é o que interessa para a gente, tá bom? Então deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Por que eu escolhi... Tem duas perguntas muito boas, tá? O João pergunta, quanto maior o valor de n, menor será o erro? Idealmente sim, eu quero mostrar ainda hoje um exemplo para vocês onde isso não é verdade, tá? A Vitória pergunta por que eu escolhi g de x menos x0 ao quadrado. Eu escolhi g de x menos x0 ao quadrado por quê? Porque eu quero estudar, a gente sabe que o E1 de x sobre x menos x0, a gente viu que quando x está bem pertinho do x0, isso vale zero, né? Se você voltar na página anterior, a gente viu essa conta aqui. Então, quer dizer que esse cara ele é desprezível em relação a x menos x0. Quando x está bem pertinho do x0. Eu falo, bom, e como é que ele vai se comparar com x menos x0 ao quadrado, que é menor do que x menos x0, se esses caras distam menos do que 1 entre si, por exemplo. Então, eu estou tentando estudar qual é a proporção entre o erro e o quadrado da distância entre x e x0. O que a gente mostrou é que a proporção entre esse erro e o quadrado da distância de x até x0 é determinado pelo valor da segunda derivada em algum ponto ali. Ou seja, a concavidade conta pra gente muita coisa aqui. Tá? Deixa eu ver o que apareceu no chat. E a gente pode até fazer uma continha. Professor, não entendeu muito bem quem que é o x barra. É um x arbitrário? Não, ele é exatamente como o Tomás falou. Ele é tipo o C do TVM, do Teorema do Valor Médio, ou tipo o C do Teorema de Cauchy aqui, porque na verdade ele veio de lá, né? Então, o que a gente tem, ele é um valor que a gente não consegue determinar, e é aquilo que eu falei, se eu soubesse determinar esse x barra, eu punha ele aqui na fórmula e descobria quem é o E1
E aí, se eu sei quem é o E1, eu consigo descobrir o valor exato de f de x, né? É o valor do polinômio de ordem 1 mais esse erro. Então, não temos esperança de, num caso geral, saber calcular explicitamente esse erro. Tá? O que a gente consegue, e vai fazer daqui a pouco, é falar, olha, se isso aqui é menos do que 1, então esse erro é menor do que meio vezes a distância ao quadrado. E aí, o x dista 10 a menos 2, então 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Eu vou garantir que meu erro está depois da quarta casa. Ou seja, eu tenho os 4 primeiros dígitos da minha aproximação correta. E assim vai, tá? Só a título de curiosidade, né? Por exemplo, se você tem aqui que se a f é de classe C2, o que quer dizer isso? Que ela tem a segunda derivada contínua, né? Então, o que a gente tem? O limite, quando x tende para x0, do E1 de x sobre x menos x0 ao quadrado, o que ele é? A gente tem uma fórmula para esse cara, né? E1 sobre x menos x0 ao quadrado vai ser f' de x barra sobre 2. E o que quer dizer isso? Se o x tende para x0, pensa que esse branquinho está chegando perto do outro branquinho. O rosa que está no meio vai junto. E como a segunda derivada é contínua, isso aqui vai tender para f duas linhas de x0 sobre 2. Tá? Ou seja, o que isso mostra para a gente? Que o erro na aproximação de primeira ordem vai para zero mais rápido do que x menos x0, mas ele é proporcionalmente constante em relação a x menos x0 ao quadrado. Ou seja, o erro que você comete é mais ou menos determinado por uma coisa parabólica, onde o coeficiente dessa parábola tem a ver com a segunda derivada. Tá bom? Vamos ver o caso n igual a 2, fazer essa demonstração de novo, e aí a gente parte para alguns exemplos interessantes. Tá? Deixa eu ver se eu consigo uma nova página. Consegui. Alguém abriu? Quer fazer alguma pergunta? Não. Legal. Então vamos ver o caso n igual a 2, tá? N igual a 2, o que a gente... Ops, sempre esqueço de tirar um modo retinho aqui. N igual a 2, tá? Quando você tem n igual a 2, eu vou lá pensar no meu teorema, a minha f é uma função que admite terceira derivada, tá? Terceira derivada não precisa ser contínua, basta que ela exista. Então eu vou ter minha f, e eu tenho lá o meu polinômio de Taylor de ordem 2. Tá? Então eu tenho f de x, tenho o meu p2 de x, a cara dele eu vou escrever mais uma vez para a gente fixar, é o f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Tá? Já tem uma lista de exercícios sobre isso lá no Disciplinas, e vocês vão se divertir muito fazendo esses problemas. F duas linhas, x menos x0 ao quadrado. Tá? Quais são as propriedades que esses caras têm? Eu vou ter o erro de ordem 2 aqui, né? Quem que é o erro de ordem 2? É o valor real da f no ponto x, menos uma aproximação pelo polinômio de ordem 2, esse que está aqui em cima. Quais são as propriedades que essa função E2 tem? E2 de x0 vale 0, porque é o valor das duas funções, a f e o p2, eles empatam. Que mais? A primeira derivada também, né? Quem que é a primeira derivada da função E2? f' menos p2'. F', calcula o p2', você vai ver que no ponto x0 igual x igual a x0, essas duas coisas empatam, né? O p2' de x0 é o f' de x0. A primeira derivada aqui. E a segunda derivada também, né? Porque ele foi construído para ser assim, né? O P2 é um cara que a segunda derivada no ponto x0, tá? Isso é importante, no ponto x0, em nenhum outro eu garanto essa igualdade, mas no ponto x0 a segunda derivada também empata. Então, a E duas linhas
também vale zero. Todo mundo aqui é zero. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha função g agora. No caso n igual a 1, eu comparei com x menos x0 ao quadrado. Aqui eu vou comparar o erro em relação a x menos x0 ao cubo. Que, se essa distância aqui for menor que 1, x menos x0 ao cubo é menor ainda do que x menos x0 ao quadrado, tá bom? Então vamos lá. Esse cara aqui, o que ele tem de propriedade legal? G de x0 é 0. G' de x0 também é 0, certo? Quando você derivar dá 3x menos x0 ao quadrado. Quando você derivar duas vezes, você vai ter 6x menos x0, que também vai dar 0 no x igual a x0. Então, essa é uma função que tem valor, primeira e segunda derivadas no ponto x0 iguais a 0. E quando eu derivar 3 vezes, o que vai acontecer? Tombo 3, depois tombo 2, depois tombo 1 e fica elevado a 0. Então isso aqui vai dar 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial. Vulgarmente conhecido como 6. Tá bom? Olha esse 3 fatorial e compara com o que estava no denominador lá no enunciado, né? Então vamos tentar olhar para E2 de x sobre x menos x0 ao cubo, né? G de x. Isso aqui, de novo, mesmo argumento. Eu posso escrever como sendo E2 de x menos E2 de x0, porque esse cara vale 0. Estou subtraindo 0. E embaixo, o que está ali já é o g de x. E aqui eu vou tirar o g de x0, que é 0. Aí você aplica o teorema de Cauchy. O que isso vai me dar? Vai me dar que existe algum ponto, chamado de C1, de modo tal que aquele quociente é o E2' no C1 dividido por G2' de C1. Tá? E aí, para economizar nosso tempo, eu posso esticar essa fração e nada me impede de substituir aqui por E2' de x0. Por quê? Porque 2' de x0 também é 0, do mesmo jeito que o G2' de x0 também é 0. Aplico de novo o teorema de Cauchy aqui. O que isso vai me dar? Um cara, algum ponto intermediário entre C1 e x0, de modo tal que eu vou ter E2' de C2 menos nada, né? Eu vou fazer isso daqui a pouco, não vou ser tão rápido. Eu vou escrever essa fração grande, você já vai ver por quê. E aqui eu vou ter o G2' de C2. Tá, isso é o que me dá o teorema de Cauchy. E, de novo, como a segunda derivada do E2 e da G são 0 no ponto x0, eu posso subtrair aqui, mais uma vez, sem dó, x0, G2, duas linhas de x0. Muito bem. Aplica de novo o teorema de Cauchy. Posso? Posso, porque a função e admite terceira derivada, né? A f é 3 vezes derivável e o polinômio se deriva quantas vezes você quiser. Então isso aqui vai me dar o e 3 linhas em algum ponto intermediário entre C2 e x0, mais cara de x barra. E aqui embaixo eu vou ter o g 3 linhas de x barra. Quem que é o g 3 linhas de x barra? 3 fatorial. E quem que é o e 3 linhas? Você deriva esse cara 3 vezes, esse polinômio é de grau 2, na terceira derivada ele morreu, fica só o f3 linhas. Tá bom? Então fica o f3 linhas num certo ponto x barra, que vai estar entre x0 e c2, na verdade entre x0 e x, portanto, e o g3 linhas é 3 fatorial. E daí a gente conclui o quê? Que, vamos escrever isso, E2 de x, para qualquer x, tá? Dentro do intervalo, o erro fica determinado pela terceira derivada em algum ponto indeterminado, desculpa o trocadilho, sobre 3 fatorial, e aí o g de x era x menos x0 ao cubo, que eu passei multiplicando ali. Tá bom? E aí, quando você for fazer isso no caso geral, você pode fazer demonstração por indução, se você sabe o que é isso, mas você vai ter
para a ordem n se aplica sucessivamente o teorema de Cauchy, e aí vai aparecendo aqui um 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, tá bom? Ficou clara a ideia da demonstração do porquê que o erro é desse jeito? Alguma dúvida, comentário, observação que vocês queiram fazer? Eu posso ir em frente. O plano agora é tentar fazer alguns exemplos disso com vocês. Tá? Peraí, João, você escreveu uma coisa aqui. Você quer pedir a palavra, né? Pode abrir o microfone e falar um por vez, acho que o sistema aguenta bem. João? Diga. Você não está conseguindo abrir o microfone. Tá, acho que é porque eu dei aquele mute geral. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Não sei fazer mais. Tá, eu acho que eu estou entendendo assim. O que a gente pode... Você não vai dizer que o erro de ordem n é a derivada de ordem n mais 1, tá? Não é isso. Vamos voltar lá para o enunciado e ver o que a gente está dizendo. O enunciado diz isso, que se você tem uma função que dá para derivar n mais uma vezes, o erro na aproximação pelo polinômio de Taylor de ordem n é dado por esta expressão, e essa expressão depende do valor da derivada de ordem n mais 1 em algum ponto x barra que a gente não sabe qual é. Tá? Eu não posso botar x0 no lugar do x barra aqui. Tudo bem? Se eu soubesse calcular esse número, a derivada de ordem n mais 1 no ponto x barra, eu teria o valor exato do erro. Entendeu? Vamos fazer isso com um exemplo? Vamos pegar como exemplo a própria função que a gente fez na classe, né? Na pré-aula. Então vamos lá, a função era... Depois eu ponho no décimos para a gente ver. Então vamos pegar f de x igual a cosseno de x. O ponto base, eu vou escolher o ponto x0 igual a 0. Tá? Então vamos determinar o polinômio de Taylor de ordem 1. Tá bom? E aqui é uma coisa importante para falar, depois eu quero comentar um pouco isso. Polinômio de Taylor de ordem 1, nesse caso, a gente já fez a conta. Tá lá na pré-aula, você pode voltar. Vai depender do f' no ponto 0, que é 0. Então note que o polinômio de Taylor de ordem 1 não tem grau 1, ele tem grau 0. Tá? Por quê? Porque a primeira derivada dessa função se anulou nesse ponto, um ponto de máximo em particular. Então, esse é o polinômio de Taylor de ordem 1. Quem que é o erro de ordem 1? Tá? Vamos tentar escrever isso. O erro de ordem 1 é dado por f duas linhas de x barra sobre 2 fatorial, né, n mais 1, x menos x0, que é 0 nesse caso, ao quadrado. Então vamos lá. Quem que é a segunda derivada dessa função? É menos cosseno, tá bom? Menos cosseno no ponto x barra, que eu não sei quem é, sobre 2 vezes x ao quadrado. Então olha que legal. Em particular, se você faz essa conta, vamos calcular o erro em módulo, tá? O que quer dizer o erro em módulo? Quer dizer que eu estou errando para mais ou para menos. E aí, errar para mais ou para menos, você consegue estudar vendo como o teu polinômio se curva, se ele se curva para cima ou para baixo da função, né? O importante que a gente vai fazer aqui é isso, tá? O que é módulo de menos cosseno? Esse menos vai embora, o módulo do cosseno todo mundo sabe que é menor do que 1, né? Isso aqui é menor ou igual, como x ao quadrado é sempre positivo. O meu erro é menor do que x ao quadrado sobre 2. Então, aquilo que a gente fez na sala, por exemplo, tá? Eu peguei o meu ponto x igual a meio. Tá? Então, supõe que você quer saber quanto vale cosseno de meio. É um número, né? Tá bom? Quanto vale isso? Não sei. Mas eu posso obter uma aproximação. Quanto que vale o P1 de meio? Bom, ele é constante e vale 1. E o erro associado?
Eu não sei dizer exatamente quanto vale, mas o erro na minha aproximação para x igual a meio, em módulo, tá olhando para a continha que a gente acabou de fazer com módulo, isso é menor ou igual que meio ao quadrado sobre 2. Ou seja, 1/8. Quanto que é 1/8? 0,125, né? Então o que isso quer dizer? Que o Oi, alguém quer falar? Esse módulo é só porque o erro pode ser para mais ou para menos, né? Exatamente, isso. Quando você consegue, com um pouquinho mais de análise, determinar se esse erro seria positivo ou negativo, tá? Estudando, por exemplo, nesse caso, como você está com o x menos x0 ao quadrado, isso é sempre positivo, tá? O que vai determinar é o sinal da segunda derivada. Então, por exemplo, a segunda derivada aqui, ela é menos cosseno de x, tá bom? Menos cosseno de x. No intervalo 0,5, qual é o sinal disso? Negativo. Tem boca para baixo, tá certo? Então, o que isso vai me dizer? Que esse erro é negativo. Se o erro é negativo, quer dizer o quê? Que o valor que eu vou obter é maior do que o valor real da função. Lembra que o que é o E1, né? O E1 de x é f de x menos P1 de x. Tá bom? Então, se esse número é negativo, é porque esse cara é maior do que esse. E, portanto, eu estou cometendo uma aproximação por excesso. O valor que eu estou obtendo com a aproximação é maior do que o valor real. Então, se você tira o módulo, você consegue fazer isso. Se você souber analisar o sinal da expressão que determina o erro. Tá? Mas aqui a gente está só interessado em... O que eu estou dizendo é que o valor do cosseno... Eu vou escrever isso assim, tá? Então, o cosseno de meio é um número que está no intervalo. Bom, vou botar fechado aqui, tá? Mas eu até sei que é aberto. Ele é, no máximo, 1 mais o erro, que, bom, esse aqui é óbvio que você sabe que não vai ter, né? Porque o cosseno não passa de 1. E, no mínimo, 1 menos 0,125, tá bom? O que é esse intervalo? 0,875, 1,125, tá bom? Então eu sei que o meu valor exato, eu estou aproximando por 1. É uma aproximação horrível. Mas eu sei que ele não é menos do que 0,875. Tá bom? Vamos tentar fazer a aproximação de ordem 2, né? Quem que vai ser o P2? Então, essa aqui é a aproximação de ordem 1. Se eu tentar fazer a aproximação de ordem 2, como é que era? Eu fiz lá a continha no vídeo, é 1 menos x ao quadrado sobre 2. Tá bom? Quem que vai ser o erro nesse caso? O erro de ordem 2, ele vai ser... Eu vou precisar da terceira derivada num certo ponto x barra. Quem que é a terceira derivada? A segunda é menos cosseno. Né? Deriva uma vez, dá menos seno. Deriva de novo, dá menos cosseno. Deriva mais uma vez, vai dar seno. Então vai ficar seno de x barra sobre 3 fatorial vezes x menos x0, né? x0 é 0, então x ao cubo. De novo, isso em módulo vai ficar menor ou igual, tá? Seno vai ser sempre menor ou igual que 1 em módulo, então é x ao cubo sobre 6. Ou seja, meu erro melhorou pra caramba, né? Nesse caso, quem que vai ser o módulo do E2? Qual que é o limitante aqui, né? Quando eu ponho x igual a meio, vai dar 1/8, né? 1/8 sobre 6. Então, esse erro vai ser menor ou igual que 1 sobre 48, se eu não errei conta. Tá bom? Ou seja, é um erro bem menor do que o anterior. Então, isso me garante que o meu valor, né?
É uma aproximação melhor do que a que eu tinha antes. Cosseno de meio forçosamente vai estar no intervalo 1. Desculpa, 1 não, né? É que eu vou ter que fazer a conta agora. Quanto que vale o P2 de meio? Dá o 0,875 lá. Tá bom? Uma aproximação bem melhor. Então, eu sei que o meu valor, ele 0,875 menos 1 sobre 48. E aqui eu vou ter 0,875 mais 1 sobre 48. Eu tenho certeza que o valor exato de cosseno de meio está dentro desse intervalo. Tá? 1 sobre 50, quanto que dá? É 0,02, né? Então eu sei que eu tenho garantia de que está correta até a primeira casa decimal. Né? Tudo bem? Se você fizer o polinômio de Taylor de ordem 3, é até curioso, tenta fazer o polinômio de Taylor de ordem 3. O que você vai perceber? Que vai ter a terceira derivada, essa que está aqui, né? Só que aí vai ser x, aqui você vai pôr o x0, que é 0. Então o polinômio de Taylor de ordem 3, ele é igual ao polinômio de Taylor de ordem 2. Só que aí você pode usar o erro como sendo o E3 que vai ter a quarta derivada. Então, tanto faz isso. É uma coisa curiosa e é bem interessante, né? A gente está com uma função que é uma função par, tá certo? Em torno do zero. O que acontece? Todos os polinômios de Taylor vão ter somente os termos com x elevado à potência par. Porque os termos com potência ímpar, o que acontece? Vai ter uma derivada de ordem ímpar de uma função par. Isso é um exercício que eu fiz com o pessoal na turma 10. Essas derivadas são sempre zero. Tá? Então é muito legal. Se você pega uma função par e olha para o polinômio de Taylor em volta da origem, ela só vai ter os termos com expoentes pares. E de maneira análoga, uma função ímpar em volta da origem, o polinômio de Taylor só vai ter os expoentes ímpares. Então fica como lição de casa para você escrever os polinômios de Taylor da função seno de x. Você vai ver que o P1 de x é x, o P2 de x também vai ser x, ele não tem termo quadrático, o P3 vai ser x menos x ao cubo sobre 3 fatorial. E o P4 vai ter o termo de grau 4 com coeficiente nulo e assim vai. Tá? Só a título de curiosidade, antes de eu mostrar o desenho para vocês, nesse caso específico, tá? Como é que fica o erro de ordem n? Vamos fazer essa continha aqui no canto. Isso é uma coisa que é bem bacana, né? O erro de ordem n aqui, nesse caso, em qualquer ponto x, vai ser o quê? A derivada de ordem n mais 1, um certo ponto x barra, sobre n mais 1 fatorial. Eu estou pegando em volta do ponto x0 igual a zero, né? X é n mais 1, tá bom? Em módulo, o que a gente pode dizer disso, hein? Como é que são as derivadas de ordem n de senos e cossenos? Vai ser sempre um seno ou cosseno com sinal de mais ou menos na frente, tudo bem? Então, esses caras aqui vão ser sempre menores ou iguais a 1 em módulo. Tá bom? A gente tem essa coisa interessante aqui. Então, o módulo do erro, para a expansão em polinômio de Taylor de qualquer ordem n, vai ter sempre esse cara como erro. Então, se o x está fixo, tá? Pega um x fixado. O que você acha que acontece com esse número quando n aumenta? Bota teu número favorito aqui no lugar do x e deixa ele parado. E começa a aumentar o n. Oi? Eu entendi essa passagem, por que ficou um ali no numerador. Por que ficou um no numerador? Perfeito. A gente tem as derivadas da função cosseno, tudo bem? Quem são as derivadas da função cosseno? Quando se deriva uma vez dá menos seno, depois menos cosseno, depois seno de novo e depois cosseno.
A cada período de 4 derivações, você volta para a função original e todas elas são seno, cosseno, com sinal de menos na frente, eventualmente. O módulo disso é sempre menor ou igual que 1. Tá bom? Aqui vamos pôr o x também está em módulo. Tá? Tá claro? Agora sim, agora sim. Beleza. Então, essa coisa aqui é o que a gente tem. Se o x está fixado, o que acontece com esse cara aqui quando o n vai para infinito? Se eu botar aqui o número 1 milhão, vai ter uma certa hora que vai ter um n lá, que vai estar um monte de 1 milhão multiplicado um pelo outro, e embaixo fatoriais, né? Então, esse cara aqui, o que está no denominador, vai ganhar desse cara, porque aqui é sempre o mesmo número, e aqui eu vou incluindo fatores cada vez maiores. Então, o denominador ele cresce muito mais rápido que o numerador para cada x fixo. Isso é muito importante. Então, o que a gente conclui? Que esse erro, em cada ponto, tende para zero. Ou seja, nesse caso específico, quanto maior for o grau do polinômio de Taylor, melhor vai ser a aproximação que eu vou ter. Tá bom? Vamos ver isso na calculadora gráfica. Eu vou tentar mostrar para vocês isso no Desmos. Preparei uma animaçãozinha com todos os polinômios de Taylor que a gente quer e precisa. Vamos fazer isso no ponto x0 igual a 0. Deixa eu botar ele redondinho para vocês. Eu queria tentar fazer mais um exemplo ainda hoje. Vamos ver se dá tempo. Acho que não vai dar, né? Olha aqui. Vou tentar compartilhar a tela com vocês, tá? Por um momento vai sumir. Esse aqui. E para o pessoal do vídeo também. Tá, acho que está todo mundo vendo a tela com o Desmos ali, sim? Perfeito. O que a gente pode olhar? Eu tenho aqui o polinômio de Taylor de ordem 1, que é a função constante igual a 1, tá? Então eu tenho lá o f de x igual a cosseno de x. E eu peguei o ponto base 0. Isso aqui é um script que eu poderia calcular o polinômio de Taylor em qualquer ponto, tá? Aqui vai me dar a reta tangente. Se eu aumentar o grau, ele vai me dar o polinômio de Taylor de grau 2 e assim vai, tá bom? Depois eu posso... Isso aqui tá feito para todo mundo. Se vocês quiserem, depois eu posso passar o link. Tá, então no ponto x0 igual a 0, o polinômio de Taylor de ordem 1 é essa função constante. Eu estava tentando aproximar no ponto x igual a meio, né? O polinômio de Taylor me deu o valor 1 e o valor real está por aqui. Então eu tenho esse erro, que é essa diferença. A gente provou analiticamente que essa diferença era menor do que 0,125, menor do que 1/8. Tá? Se eu olhar para o polinômio de Taylor de ordem 2, eu vou ter uma parábola, que é aquela 1 menos x², e no ponto meio eu já vejo que a minha aproximação ficou bem melhor, né? A resolução da tela quase está dando para ver alguma coisinha. Então, este é o erro, e esse erro eu provei analiticamente que é menor do que 1/48. O que vai acontecer nos outros pontos, né? Você vê que para os outros pontos a coisa ficou boa. Se eu pego o polinômio de Taylor de ordem 3, ele não muda, porque a função é par, a gente já comentou isso. Grau 4, eu vou ter um polinômio de ordem 4. Já melhorou a aproximação, tanto no meio como para os outros pontos. Que foi essa coisa que eu falei agora há pouco, né? Se você pega esse x igual a 2, quanto maior o n, mais próximo nesse ponto vai ser. E para pontos pertinho do ponto x0 igual a 0 vai ser cada vez melhor, né? Então grau 5 não muda nada. Grau 6 ele vai melhorar. Olha o erro no x igual a 2, tá vendo? Era isso aqui. Quando eu passo de grau 4 para grau 6, na tela ele praticamente sumiu. Grau 7 não muda porque é ímpar. Grau 8 melhorou e já começou a ser uma boa aproximação lá perto do π, olha. Tá? Então, se você tem uma animação, você vai vendo, conforme maior o grau, deixa eu tirar o zoom, ó. Para pontos até mais distantes da origem, ele vai melhorando a aproximação, tá vendo? É um polinômio que vai cada vez mais se acomodando perto da função cosseno de x.
Agora, é claro que a gente sabe que não vai ser bom sempre, porque no infinito o polinômio vai para mais infinito ou menos infinito, e o cosseno a gente sabe que está preso entre menos 1 e 1. Mas dentro de intervalos limitados, quanto maior for o grau do meu polinômio, melhor vai ser essa aproximação. Bacana? Parece interessante isso, né? E realmente é bastante. Vamos tentar ver se eu consigo fazer um exemplo com logaritmo para vocês, porque o logaritmo ele estraga muito, tá? Vamos ver se dá para a gente tentar fazer rapidinho, né? Então, outro exemplo. Eu vou pegar f de x igual a ln de x e vou olhar para um ponto onde eu sei calcular o logaritmo. O único que eu sei, quer dizer, só sei em 2 pontos, mas x0 igual a 1 é legal, né? Então, quem que é o P1 para esse x0? Né? Professor, Oi! você está querendo mostrar a lousa ou tela? Estou querendo mostrar a lousa, eu já estou escrevendo e esqueci de mudar para vocês. Obrigado. Vamos lá. Acho que a lousinha para o pessoal do vídeo já apareceu, deixa eu passar para vocês. Ainda não apareceu. Apareceu, ótimo. Tá, então vamos lá. Quem que é o polinômio de Taylor? Vai ser o f de x0, que é 0, tá bom? Mais quem? F' de x, a derivada do log é 1 sobre x, nesse ponto vai dar 1, né? Então 1 sobre x, quando x vale 1, vezes x menos 1. Então, deixa eu escrever isso por extenso, para ficar claro para todo mundo. Então é o f de x0, f log de 1, mais a derivada do log 1 sobre x no ponto x0, vezes x menos 1. Então, a reta tangente ao gráfico do logaritmo, essa a gente já sabia, é x menos 1. Tá? Então, eu posso aproximar valores do log de x por x menos 1. E essa aproximação vai ser razoável quando eu estou com o x bem pertinho de 1. Né? Quem que é a estimativa para o erro aqui nesse caso? Estimativa para o erro, eu vou precisar da segunda derivada, né? A segunda derivada do log vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. Derivada do 1 sobre x, calculada no ponto x barra. Tenho 2 fatorial na frente, vezes x menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então, por exemplo, se você pega x igual a 3 meios, né? Tá bom? Quanto que vale o P1 de x? Então, uma aproximação para o log de 1,5, em primeira ordem, você calcula, só subtrair 1, vai dar meio. E quanto que é o erro, né? Aqui a gente toma um cuidado, eu não tenho uma limitação global para o log, né? Mas eu sei que meu x barra, ele vai estar entre quanto e quanto? Ele vai estar dentro... Na verdade ele está no intervalo aberto, tá? Mas vamos deixar no intervalo fechado que tem folga. Então esse cara está aqui, o que vai acontecer com 1 sobre x barra ao quadrado? Bom, x ao quadrado vai estar entre quanto e quanto? X ao quadrado vai estar entre 1 e 9 quartos. Então o inverso dele vai estar entre 4 nonos e 1, né? Mas aí com sinal de menos, então vai estar entre menos 1 e menos 4 nonos. Intervalo fechado entre menos 1 e menos 4 nonos. Tá bom? Então, esse cara em módulo, que é o que me interessa, né? Não sei se eu estou errando para mais ou para menos, vai ser menor do que... Quanto que é o valor máximo disso? 1, né? Então, nesse caso, eu limitei por 1. Então, vai ficar menor do que 1 sobre 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Então, nesse caso, quanto que vale o erro no ponto em questão? Em módulo, esse cara aqui não passa de... Vai ficar meio ao quadrado, né? Isso, 3 meios menos 1 meio, meio ao quadrado,
não vai passar de 1/8 de novo. Tá? Então o erro vai ser menor do que 0,125. Se você tentar fazer o de ordem 2, como é que vai ser? Depois eu vou tentar mostrar rapidinho lá no Desmos, tá? Talvez a gente passe um pouquinho do horário, mas... O que vai ser o P2? Ele é o P1 de sempre, x menos 1, e depois eu vou ter que pegar a segunda derivada. A segunda derivada, nesse caso, vai ser menos 1 sobre x², então vai dar menos 1 sobre 2 fatorial, x menos 1 ao quadrado. Tá? Esse é o polinômio de Taylor, de ordem 2, e, portanto, quando eu calculo a minha aproximação do log para esse cara, vai dar quanto? Vai ser meio, né? 3 meios menos 1, menos 1/8. Essa conta a gente consegue fazer, dá 3/8, né? E então é uma aproximação. Se é melhor ou não, eu preciso olhar para o meu erro de ordem 2. Quem que é o meu erro de ordem 2? Vai ser a terceira derivada, né? O que é a terceira derivada? Eu tenho menos 1 sobre x ao quadrado, aqui eu vou ter 2 sobre x barra ao cubo, 3 fatorial na frente, x menos 1 ao cubo. Tá? Então, em módulo, vai ser para algum certo x barra, né? Então, isso aqui em módulo, veja lá, o x barra ao cubo, ele nunca vai passar de 1, né? Porque o x barra vai estar entre 1 e 3 meios, o valor máximo que esse cara pode atingir é 1, né? Qualquer x barra maior do que 1 vai estragar, diminuir o valor. Então, o módulo aqui vai ficar, o E2 de x vai ser 1 sobre 2 fatorial, isso dá 1/3. Então vai ficar x menos 1 ao cubo sobre 3. Aqui menor ou igual, desculpa. Sobre 3. No caso em questão, o que a gente tem? O E2 de meio, 3 meios, né? Vai ficar uma continha, eu vou ter 1 meio ao cubo, 1/8, vai ficar menor ou igual que 1 sobre 24. Portanto, a aproximação, eu tenho um erro menor do que o anterior. Portanto, melhorou minha aproximação. Vamos tentar ver isso rapidinho no Desmos. E aí eu quero fazer só umas palavras finais aí a respeito de aproximações. Então vamos pegar ln no ponto x igual a 1. Eu já vou abrir o Desmos para vocês. Deixa eu só deixar prontinho aqui. Tá. Esse aqui vai ser assim. Ótimo. Então, deixa eu trocar para o pessoal que está ao vivo e já coloco para o pessoal do vídeo também. Perfeito. Estamos todos vendo o polinômio, o gráfico da função log e o polinômio de Taylor de ordem 0, né, que é, bom, é o valor da f no ponto 1, constante igual a 0. Então, o polinômio de Taylor de ordem 1 é a reta tangente. A gente estava calculando isso no 1,5 aqui. Tem um certo erro. Quando eu aumento o grau, polinômio de Taylor de ordem 2, a gente calculou. Note que agora, antes o meu erro estava por cima, né? O valor que eu estava obtendo era maior do que o valor real. Agora o valor que eu obtenho é um valor menor. E como estimativa, quer dizer, o erro é bem pequenininho. A gente estimou que é menos 1 sobre 24, né, no máximo. Na verdade, ele é bem menor do que isso. Tá bom? Polinômio de Taylor de ordem 3, deixa eu tirar o zoom. O polinômio de Taylor de ordem 4 vai cada vez melhor, né? Você percebe que ele está aproximando bem. Alguém pode me dizer rapidamente qual que é o intervalo onde ele dá uma boa aproximação? Conforme o n aumenta, não sei se você está percebendo, aqui meu programa consegue calcular até o 8. Veja que no intervalo de 1 até 2, vamos colocar essa coisa para rodar assim automática, tá? Deixa eu pôr aqui até o 7 só. Deixa ele rodando aqui.
o que a gente observa, né? Que a aproximação é muito boa no até o número 2. Tá? Por que isso acontece? Se você olhar para a fórmula geral do erro, na hora que a gente escreve... Se você pega um x que é maior do que 2, lembra que no erro você tinha um x menos 1, né? Elevado a n. Então, x menos 1, quando o x está entre 0 e 2, essa diferença fica menor do que 1 em módulo, e, portanto, potências dela vão tender para 0. Se você pegar um x maior do que 1 ali, a tua diferença, o x menos 1 elevado a n mais 1, vai ter um número maior do que 1 elevado a esse n mais 1. E, portanto, esse cara vai tender para infinito mais rápido do que o denominador. E, portanto, para valores de x maiores do que 2 aqui, o meu erro vai tender para infinito. Então, quanto maior o grau, ela é uma boa aproximação para x entre 0 e 2, aberto no 0, é claro, mas para x maior do que 2, aumentar o polinômio de Taylor, o erro vai ficando cada vez pior, como vocês podem ver. Olha aqui no, sei lá, no x igual a 2,2 aqui, né? O erro vai aumentando, a gente não tem muito controle. Às vezes diminui, às vezes aumenta, mas no x igual a 3, por exemplo, ele já sai até da tela, tá bom? Então o erro vai ficando grotescamente maior quando o x aumenta. Então, uma coisa que a gente gosta de pensar é o que acontece se eu fosse até o infinito, né? Dependendo da função, você teria uma soma, um polinômio com grau aumentando cada vez mais. Isso é o que a gente chama de uma série de potências. E aí você vai estudar isso lá no cálculo 4, tá? E aí você vai ver quando essa série de potências, o valor dela converge para uma função, quando não, e assim vai. Tá? Um exemplo interessante que você pode estudar, eu vou escrever aqui as contas, a gente não vai ter tempo de fazer hoje. Se vocês se interessarem, a gente pode continuar rapidamente isso na próxima aula, né? Se você pega, por exemplo, f de x igual a e elevado a x, e olha no ponto x0 igual a 0, deixa eu passar para a lousa para todo mundo. Esse aqui é um caso bem interessante e tem um exercício na lista que aborda exatamente essa situação, tá? Então vamos lá. Todo mundo vendo a lousinha? Isso. Esse aqui, se você calcular as derivadas do e elevado a x, é ele mesmo, e no zero vão ser todas 1, né? Então, o que dá para mostrar é que o Pn de x, nesse caso, vai ser a soma para cá, indo de 0 até n, de quem? X elevado a n sobre n fatorial. Tá bom? Então, por exemplo, o número e, a gente viu ele como sendo um certo limite, né? Esse cara aqui é o e elevado a 1, eu posso aproximá-lo por essa soma, pela soma dos inversos dos fatoriais. Né? Põe x igual a 1 na fórmula. Então, o número e que... A gente tinha visto isso, né? Limite, quando n vai para infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n, né? O que a gente consegue mostrar é que eu consigo aproximar esse cara pela soma dos inversos dos fatoriais, mas o que acontece? Se você tem que fazer a continha, né? Mostrar que o erro tende para 0 quando n vai para infinito. E, na verdade, a gente consegue então mostrar, e acho que isso está no exercício da lista, é o 10 ou 11, se não me engano, você consegue mostrar que o e é exatamente a soma, como se fosse até o infinito, tá? Caindo, desculpa, aqui é k fatorial, não e, né? Tá, então, k indo de 0 até infinito, de 1 sobre k fatorial. E aí, com isso, por exemplo, você consegue demonstrar que o número e é um número irracional, por exemplo. Esse é o exercício da lista. Tá? Então, você consegue obter boas aproximações. Vamos tentar ver rapidinho como é que ficaria a aproximação no décimos pela função exponencial. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso rapidamente para vocês. E aí a gente termina por aqui, tá bom? Só esse exemplo.
Vamos trocar a função pela função exponencial e deixar ele calcular tudo o que precisa ali. E elevado a x. Não está querendo hoje. Tenta pausar o que tá rodando ali, professor. Oi? Tenta pausar o que tá rodando. Ah, ali, ó. pode ser que ele não deixa mexer, né? Vamos ver. Ele não tá gostando do meu acento. Deixa eu ver, se eu tento pôr x ao quadrado, ele não vai. Ele não tá feliz com o meu chapéu. Professor, Oi, eu acho que o senhor pode escrever ESP. vamos tentar exp de x. Isso elimina a possibilidade. Perfeito. Boa, obrigado. Elimina a necessidade de fazer o acento, né? Então vamos pegar no x0 igual a 0, só para a gente ver o que está acontecendo. Tá, então vamos lá. Polinômio de Taylor de ordem 0. Aqui eu comecei do de ordem 1, tá? Então a gente tem a reta tangente à exponencial. Vou deixar ela bem zoom out para a gente ver o que acontece, tá? E vamos até o ordem 15, sei lá. Olha, compara o que acontece com x positivo em relação ao que acontece com x negativo. Tá? A polinômio de ordem 2, 3, você vê que para o x positivo, rapidamente ela converge. Para cada valor de x, a diferença entre a exponencial e a aproximação pelo polinômio é ínfima, né? E quando x é negativo, ele fica pipocando, por quê? Porque quando x é negativo, aquele x elevado a n mais 1 troca de sinal, e aí começa a ficar complicado. Ele até se aproxima quando x é negativo. Você está vendo que ela começa a coincidir com x negativos num intervalo cada vez maior, mas o erro fica alternando de sinal por conta daquele x elevado a n mais 1 que troca de sinal quando x é negativo, dependendo da paridade do n. Tá bom? Então tem funções que quanto maior for o grau do polinômio de Taylor, melhor a minha aproximação, e tem funções que elas pioram, como é o caso do logaritmo, quando o logaritmo, olhando o polinômio de Taylor no ponto base 1, se você olhar do 2 para frente, já dá problema. Tá bom? Eu acho que com isso a gente termina a aula de hoje. E vamos continuar então na aula que vem estudando funções dadas por integrais, tá? Daqui a pouquinho eu coloco no eDisciplinas o link para a pré-aula, para vocês darem uma olhada e a gente já avança com isso. Na semana que vem a gente começa curvas no plano, tá bom? Alguma dúvida, comentários? Coisas que vocês queiram Professor, observar? de exercício já dá pra fazer tudo? Tipo, Ah, dá. Por incrível que pareça, sim. A gente consegue. Todos da parte de polinômios de Taylor, tá? Seção 1 da lista. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam sempre nos fóruns pra gente. E aí qualquer professor, o primeiro que vê, vai responder pra vocês. Legal? Então vamos ficando por aqui, gente. Obrigado. Bom resto de semana pra vocês. Até sexta, né? Sexta de manhã a gente se vê. Cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.